Olá, amigos! Muito bem-vindos ao nosso novo episódio do iCast, o podcast de inovação do Núcleo de Inovação da ACIP, Associação Empresarial de Palhoça. Hoje o assunto vai ser sobre marcas. E falando sobre marcas, a importância de construir uma marca forte, uma marca de peso, né? Até muitos afirmam que é mais importante ter uma marca forte do que bons produtos, né? Será? Mas a questão é importante porque há um processo para construir uma marca. Como que é esse processo? Como grandes empresas pensam, trabalham essa construção de uma marca de peso? Como que pequenas empresas, eventualmente, podem pensar nisso, né, com as limitações, empresas, às vezes, que mal estão no plano das ideias e poderiam, inclusive, parar para pensar nisso. E para falar sobre essas coisas, né, hoje trouxemos uma referência de peso, né, nessa questão de branding, na questão de marketing, né, o DJ Castro. Ele que tem 20 anos de estrada, né, mais de 20 anos de estrada, trabalhando com construção de marcas, tanto como consultor, como empresário, como, enfim, uma referência no nosso estado, inclusive, quando a questão é branding, a questão é marketing, a questão é reunir conceitos para turbinar marcas, turbinar processos de mercado. Então, é uma referência que vamos tentar equalizar aqui nessa nossa entrevista. E antes de dar a palavra ao DJ, vamos apresentar aqui o nosso time, o time do iCast, que vamos ver se conseguimos dar conta desse processo todo, dessa entrevista. Vamos lá, então. João, apresente-se aí para a nossa audiência. Claro. Bom, na verdade é bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para a hora que o pessoal estiver assistindo. É um prazer novamente estar participando aqui do iCast. Meu nome é João, eu trabalho na empresa Serumar Propriedade Intelectual e assim como o DJ aí trabalha na construção e criação de marcas, nós trabalhamos na proteção dessas marcas, né? Então nós trabalhamos desde o momento da validação do nome para fazer o estudo de viabilidade até o momento da defesa da marca, tanto no âmbito administrativo do NPI, tanto no âmbito judicial, né? Não só marca, né? Posso falar de patentes, desenhos industriais, software, direito autoral, enfim. Minha formação sou mestre em propriedade intelectual e estou aqui para contribuir com o time aí, fazer algumas perguntas e acompanhar a conversa aí do TJ, que é um baita profissional aí, tem um vasto nome aí em Santa Catarina. Beleza? Obrigado. Afonso. Falar em proteção, né? Falar em proteção não tem nada a ver com marca, mas tem a ver com a sua empresa, né? Até mesmo porque se a sua empresa ela foi invadida, a sua marca vai pro brejo, e aí ninguém mais confia na sua empresa. Então, por isso que eu estou aqui, primeiro para falar groselha, para desmotivar o pessoal, e eu sou o Afonso da Level 2 Segurança Digital, e a gente atua exatamente com o objetivo de fazer com que a sua empresa não seja hackeada e a sua marca seja destruída. Olha só que frase bonita. Luiz. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o Luiz Felipe, eu sou aqui moro na Palhoça, e eu tenho duas empresas, na verdade, uma que é o Futuro Consultoria, que a gente trata com peça de consultoria em investimentos e para inovação, e tem um time de poker também, eu tenho uma carreira como jogador profissional de poker, e eu tenho um time onde eu ensino jogadores, banco eles, e né, a gente faz uma relação ganha-ganha aí para eles aprenderem essa habilidade nova. E é isso, vamos, bora lá, galera. E várias salinas. E sou eu, o gringo do time, né, o iCash, Carlos Salinas, a Varejo UAU. Trabalhamos com inovação para varejo, no caso, né? Construímos verdadeiros ecossistemas de interação para turbinar aí e digitalizar os comércios tradicionais e
turbiná-los para o futuro. Mas já falamos sobre nós o suficiente. Vamos apresentar então o nosso convidado, DJ Castro. DJ, apresente-se aí, fale um pouco da sua história aí. Bom, olá a todos e todas, eu sou DJ Castro, sou publicitário de formação, me formei na SPM de São Paulo em 96, trabalhei em várias agências, eu comecei, na verdade, na SPM, trabalhando na empresa Júnior, que é um movimento que eu acho muito bacana, assim, para já dar uma orientação profissional. Trabalhei na Mac Mania, que era a revista de Macintosh, quando eu comprei meu primeiro Mac em 95, e em 96 eu fui selecionado para ser assistente de arte do Tony, que era o dono da Mac Mania lá. Depois eu trabalhei em várias agências, trabalhei na Rap Collins, que era a maior agência de marketing direto do Brasil na época. Comecei a trabalhar com um cliente de internet, me apaixonei por aquela área. Em 99 eu fui para a Ogilvy Interactive como web designer, que era a profissão da moda na época, né? E tenho uma formação como designer gráfico também. E aí depois eu fui para uma empresa, fui para outras agências e fui para uma empresa chamada Lumina Américas, que era uma empresa investida pelo JP Morgan, era uma empresa de 30 milhões de dólares na época, investida, e era uma produtora de websites, e, enfim, e agência também, e essa empresa foi dividida em duas, que era a Lumina IT, a área de tecnologia, e a Lumina 1, que era uma empresa de marketing de relacionamento. E essa agência eu fui convidado para ser sócio-diretor de criação dela, e a gente atendia clientes de grande porte, como Natura, Unibanco, Estadão, Audi, Bradesco Seguros, a gente fez projetos, Telemix Celular, Amazônia Celular, enfim, contas grandes. Trabalhei por mais de 3 anos assim, e aí estressei e resolvi sair de São Paulo. Nesse momento de sair de São Paulo, eu comecei a pensar o que era, e meus pais moram em Santa Catarina, moram em Florianópolis há bastante tempo, e eu resolvi sair de São Paulo para vir para Santa Catarina. E lembrando do começo lá, eu penso muito sobre isso, meu primeiro contato com marcas foi na segunda série, com um trabalho feito para juntar logotipos. O professor pediu para juntar 10 logotipos de marcas que eu achasse bacana, assim. Olha. E aí eu comecei a me interessar muito por isso. Meu tio trabalhava com marketing, era diretor de marketing de uma rede de lojas de esporte em São Paulo, e eu tinha 2 opções, enfim, e aí eu acabei... e tem uma coisa interessante nisso. O meu primeiro contato com o branding foi em 2002, na verdade, 2001, está fazendo 20 anos isso, com a Natura. Quando a gente foi atender a conta da Natura, a Natura tinha acabado de fazer a virada da marca dela, e tinha o Ricardo Guimarães, e a gente, com uma das agências que cuidava dessa conta, a gente foi chamado para ter uma imersão da marca Natura e uma apresentação do novo branding, né? Falei, branding, que legal isso. E aí eu já comecei a estudar, comecei a pesquisar, e quando a gente fazia alguns trabalhos de criação de marca, sempre gostei disso, mas efetivamente quando eu vim para Blumenau, aí eu decidi vir para Blumenau, por amigos, afinidade, enfim, eu resolvi fazer um movimento nesse sentido e criar que eu acredito que é uma das primeiras consultorias de branding de Santa Catarina. Aí eu trabalhei por algum tempo nesse formato e fazendo projetos para marcas de moda, marcas de produto de consumo, enfim. E em 2007 eu montei essa consultoria, virou uma agência, né, que era bem focada no segmento de moda. A gente trabalhou por 5 anos, eu trabalhei por 5 anos nela como sócio e diretor de criação, e cuidava da área de estratégia também para as marcas. A gente fazia posicionamento de marcas, ainda de uma forma mais focada do ponto de vista da agência, né, mais usando conhecimento de branding, sim, porque eu já tinha consultoria. E aí em 2012 eu vendi a minha participação nessa agência. E aí é interessante que eu voltei para a Nexia. A Nexia, ela nasceu em 2009 como uma empresa de desenvolvimento para software. Olha. A gente fazia software para iOS. Fomos uma das primeiras também de Santa Catarina e uma das primeiras do Brasil a desenvolver software para iOS, quando saiu o SDK.
Mas aí era uma startup, aí isso era startup antes do livro Startup Enxuta, o ecossistema era tudo mato, né? Enfim, e aí a gente como a startup ela não evoluiu, eu pivotei ela para consultoria. A Nexia, então, é uma empresa que nasceu com o pé na tecnologia e hoje é a Nexia Branding, é uma consultoria de gestão estratégica de marcas, né, com foco na transformação de marcas. Isso é o que eu atuo hoje, mas, além disso, isso é o que paga as minhas contas, mas, além disso, eu sou um entusiasta do ecossistema de inovação aqui. Nessa linha, a gente se conheceu aqui no ecossistema, no CENE, né? Eu sou hoje vice-coordenador do Núcleo de Inovação da CIB Blumenau, Associação Empresarial de Blumenau, né? Estou envolvido em sou voluntário do Blumenau Startup, estou envolvido no projeto agora da SC Angels, que a ideia é ser um grupo de investidores, uma associação de investidores para fomentar o desenvolvimento das startups iniciantes. Sou conselheiro do SC Criativa, enfim, tenho várias atividades aí voluntárias que complementam, e estou envolvido em 2 outros projetos agora efetivamente, que é uma startup da área de educação tecnológica, chamada PaceTech. A gente está na fase de ideação e validação do modelo, tá? E juntou um monte de gente boa para fazer esse projeto, e agora eu já posso começar a falar dele. É bacana, assim, o objetivo é realmente ajudar os estudantes na fase inicial, né, do aprendizado da jornada, de aprendizado da tecnologia, né, e estou envolvido numa empresa chamada LPR Brands, que a ideia é criação de marcas, desenvolvimento efetivo da marca desde o começo até o final, envolvendo design de produto, pesquisa de toda a estruturação de mercado e lançamento efetivo da gente como parceiros das marcas no mercado, né? Então a gente ajuda a dar essa estruturação. Temos alguns projetos bacanas aí no pipeline, mas ainda é tudo muito... A gente está ainda na curva exponencial, que é próximo do zero, né? Ainda é pequenininho, a tendência é acelerar e crescer. É baseado em uma experiência muito bacana que a gente teve ano passado, com uma marca. E, assim, em linhas gerais é isso, sendo bem breve. Maravilha. E, DJ, uma coisa que eu ouço sempre, assim, tu falando de diversas formas, né, em relação a quando se pensa numa marca, a importância de pensar grande, né? Não pensar numa marca de uma forma tipo como um elemento a mais assim dentro de um processo de muitas coisas, e sim pensar muito grande quando se pensa em marca. O que significa exatamente isso em termos práticos? Quando uma empresa vai começar, quando uma empresa está no meio do caminho, talvez sem uma marca criada ou trabalhada, como que é isso de pensar grande uma marca? Isso está alinhado ao espírito do tempo, né? A gente precisa entender que o mundo está cada vez mais conectado, e ou a gente chama isso de globalização, ou, enfim, de redução das distâncias. Enfim, tem vários teóricos falando sobre isso, mas, assim, o fato é que a revolução tecnológica, a internet fez com que a gente consiga acelerar o processo de competitividade global. Isso é um fato. E o Brasil, até agora, criou muito poucas marcas globais. Em relação ao tamanho do país, em relação à população que a gente tem, mesmo em relação à importância que a gente deveria ter, o Brasil ainda não ocupou esse espaço com grandes marcas globais. E por que não? Tem alguns fatores, né, que a gente pode refletir, mas é porque o tamanho o Brasil é muito grande, o tamanho do Brasil é uma bênção e é uma maldição, né? O mercado é muito prático atuar no mercado local e crescer dentro do mercado local e acabar esquecendo do mercado global. A gente tem empresas centenárias no Brasil que nunca fizeram grandes movimentos para atacar o mercado global. Fizeram alguns voos de galinha, enfim, né? A gente tem poucas marcas brasileiras que são conhecidas globalmente nas suas áreas de atuação. Isso é, infelizmente, uma verdade. E a gente tem, ao mesmo tempo, em outros países, eu dou um exemplo sempre,
Se tiver 2 amigos na Austrália que queiram fazer uma marca de bermuda de surf, eles já fazem global. Eles já estão vendendo para o mundo. Eles já estão ali do lado... E não é e estão longe pra caramba. Mesmo estando perto da Ásia, eles estão longe. Mas estão vendendo global. Já o site já está em inglês. Tudo bem, eles falam inglês, mas whatever. Já estão vendendo em chinês, se deixar, né? Então, aí, claro, aqui no Brasil tem um pouco da mentalidade, tem essa coisa do mercado ser grande, tem algumas barreiras alfandegárias, tarifárias, tributárias, legais, complexidades de exportação, mas dá para ultrapassar isso. E tem uma questão de, às vezes, querer criar a marca para o bairro, querer criar a marca para a cidade, querer criar a marca para mim mesmo. Pastel do Juca. A gente tem que criar a marca para o mundo, não para a gente mesmo, entendeu? Nós somos uma referência de potencial consumidor, entendimento, a palavrinha da moda, né? A persona, né? Tá, entender para quem para quem que é essa marca, com quem a gente está conversando. Nem sempre é com a gente mesmo. E é o processo de evolução das empresas. Elas começaram com... Primeiro era tem produto, vende. Né? Depois da Revolução Industrial, tem indústria, monta lá, você tem uma tecelagem, você tem tecido, vai vender tudo, vende estoque, porque todo mundo quer. Depois era ter alguma estrutura comercial de distribuição. Não, precisa ter gente para vender, legal. Depois entra na questão do marketing, pelo menos tem um pouco de... Isso a gente está falando marketing, o proto-marketing da virada do século XIX para o século XX. Começo do século XX. As marcas Gessi Lever, isso é marca do final do século XIX, começo do século XX. Coca-Cola, né, as marcas do proto-marketing, que a gente pode chamar isso, né, historicamente. E isso já é antigo. E agora a gente vem falando da era das marcas e das pessoas e do planeta. Aí a gente tem que criar essas conexões, né? Então, tem toda a questão, aí envolve outro, né, que hoje também a gente pode falar de sustentabilidade, de propósito, de conectar com as pessoas, e etc, etc. Mas aí volta para isso. Às vezes, um cacuete, né, ou uma limitação mesmo, aí tem a ver, muitas vezes, com a própria... Isso aí não vou falar São Paulo, Rio de Janeiro, talvez, ou mercados mais estabelecidos, mas quando a gente sai do centro de São Paulo ali, vai afastando, a gente tem pouca formação de marketing no Brasil, e no marketing no sentido de administração de marketing, né? O marketing como ferramenta estratégica, e não como muitas vezes é confundido, que é o marketing como comunicação. Muitas empresas dizem que tem departamento de marketing, mas na verdade tem uma área de comunicação que antigamente era a área que fazia catálogo e panfleto, e hoje é a área que faz post nas redes sociais, né? E aí você tem, às vezes, um gap, eles estão ainda na fase industrial comercial. Tem diretor comercial e você tem lá um supervisor de marketing. Pô, mas por que tem essa... Aí você vai ver as empresas bem-sucedidas, vai ver na Apple se o comercial é acima do marketing ou está subordinado ao marketing, né? Vai ver na Microsoft, vai ver na Samsung, vai ver nas grandes empresas, entendeu? Então, pode falar. Eu tenho a impressão que a gente até tem várias empresas no Brasil, né? Só que assim, a gente tem muita empresa, mas talvez nem tantos empreendedores, não tantos inovadores. Porque eu sinto que a gente, quando fala em empresa, né, que a gente tem hoje, a gente tem muitas pessoas que vão fechar uma lacuna que está faltando no mercado. Eu queria mais frango na minha região, não tem, fiz uma empresa de frango e distribuí frango. Mas é meio que é produzido algo em cima de uma necessidade latente, né? E assim, como você falou, tem os caras que vão fazer um short lá na Austrália. Eles vão pensar, não, como que eu vou fazer um negócio que vai ser diferente dos outros? Eles estão vendendo short, mas eles estão inovando de alguma forma, seja na estampa, seja no processo, seja... a visão sobre o negócio é diferente. Por isso que, até porque a maior parte das empresas que a gente vai ter no Brasil Mecânica João, não, mas é o que a gente vai encontrar. Todo mundo, não importa o lugar que mora, vai ter o Mercado Dois Irmãos.
E assim, mas são empresas que, de certa forma, elas estão fadadas a ficar pequenas, certo? Elas não vão crescer como? Vão crescer para onde? Não, e tudo bem, elas são uma base da economia e funciona, e a gente precisa ter microempresa na base da economia e tá tudo certo. No Japão tem uma quantidade absurda de microempresas, e lá tem os mercadinhos Dois Irmãos também, com certeza, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é um ecossistema de empresas que seja saudável, tem que equilibrar o bioma, né? Então, você tem que ter a base ali, que tem as microempresas rodando, mas também tem que ter condições para que quem tem essa pegada mais empreendedora consiga subir. Entende? E aí, aqui no Brasil, a dificuldade é que é difícil conectar. É difícil fazer essa conexão. Ou pela talvez, visão estratégica, falta de capacitação do empreendedor, etc., etc., né? Ou até por limitação do ecossistema mesmo. É uma coisa sistêmica que a gente tem que atacar. Né? E aí que vem a pergunta, né, no final das contas, por que, na tua visão, a gente acaba não, né, tendo muito mais essas básicas, porque a gente também tem pessoas visionárias aqui, a gente tem pessoas que são inovadoras, né, que tem de fato empreendedores, e onde estão, tipo, os problemas? Por que a gente de fato tem tão poucos casos de empresas que brasileiras que conseguem tem para fora, né? Tem vários fatores, desde a estrutura concentradora do Brasil, em que você tem um topo, a nossa pirâmide, ela é uma ponta, né? Então você tem um topo que controla quase tudo, né? Então é difícil subir, é difícil escalar esse monte. Na Austrália, por exemplo, é muito mais equilibrado. Você tem uma classe média estruturada, existe esse tipo de discussão que pode ser feita, da estrutura, aí é um problema estrutural. Ao mesmo tempo, outras coisas que dificultam essa escalada, às vezes tem uma falta de acesso ou falta de noção de que pode ter acesso a esse tipo de coisa, falta de capacitação, falta de visão, falta de ter um ecossistema que suporte, porque não adianta, o empreendedor ele pode ser visionário, mas uma vez eu vi uma frase que é terrível, mas enfim, há 30 anos, o Bill Gates, se tivesse surgido no Brasil em 1970 e a Microsoft é do final da década de 70, começo da década de 80, né? 1979, 1980 ali. Se Bill Gates tivesse surgido no Brasil em 1980, ele não ia ter o que fazer. Ele ia ser o quê? Ele ia ter ele ia ter um CPD em algum lugar, ia ter uma firma, ia ter uma bela empresa de tecnologia hoje faturando, 100 milhões de reais por ano, 500 milhões de reais por ano, 500 milhões de reais por ano de faturamento é uma puta grana, mas é uma startup do Vale do Silício entendeu? Numa segunda rodada de investimento ali, os caras já estão desistindo, né? Falando dessa grana, entendeu? A gente está até o câmbio não ajuda a gente nesse sentido. Agora, por exemplo, o câmbio ajudaria a gente com essa visão de exportação, com a visão de produzir no Brasil, a visão de reindustrializar não, porque o Brasil nunca foi industrializado, de industrializar o Brasil para criar produto aqui para o mundo. A gente poderia fazer uma China no Nordeste, dá para fazer. Tem gente, tem espaço, tem deserto para ocupar, tem tudo, entendeu? Só puxar água, por exemplo. Então, tem muita coisa para fazer. E as coisas, às vezes, não conectam. Quando surge alguém que parece que vai fazer conectar, a coisa desanda. Porque a gente até tem algumas iniciativas aqui no Brasil, mas eu sinto que elas não permeiam o suficiente, as pessoas não ficam sabendo, ele não cumpre necessariamente o propósito, sabe? Eu acho que, sei lá, são muito... A comunicação não é eficiente, sei lá, eu acho que as coisas não chegam onde deveriam chegar. A gente tem exemplos aqui de empresas centenárias no Brasil que estão no Brasil só. Tem uma presença aí pífia fora do Brasil. Enquanto empresas que foram criadas em outros países na mesma época, hoje estão em todo mundo e são... A própria Índia, né, na verdade, né? A própria Índia, eu acho que eles usam muito essa vantagem, né? Não só eles prestam serviço para fora, porque para eles é vantajoso, porque eles vão recebendo uma moeda mais forte. Não, mas a própria Índia tem uma vantagem que primeiro, eles falam inglês lá, mas assim, a Tata comprou a Jaguar Land Rover. Então, se não fez,
Você vai comprar um carro com a marca Tata? Não, mas você está comprando um carro Jaguar ou Land Rover, que é o topo do topo do automobilístico. E é da Índia. É do indiano. A própria Índia, né? Por mais que seja um país de terceiro mundo, assim, a gente vê que tem uma pegada muito mais forte É que empreendedora. a Índia são vários países. Dentro da Índia tem um Brasil com a renda per capita altíssima. E lá é um sistema de castas. Então é outra não é nem a baixa mobilidade, é zero mobilidade social. O cara nasce na casta, ele vai ser naquela casta lá o resto da vida e tal. Tem isso. É mais ou menos isso, né? Guardadas as devidas proporções e com todo respeito à Índia. A cultura e tal. Para ninguém vir para cima de mim aqui me cancelando. Mas assim, é um outro. Mas tem 300 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas de classe média alta lá, com uma renda per capita X, e tem o resto da população, que é o resto da população, infelizmente. Mas veja um exemplo, talvez, bem prático, né? Comércio de Dom João, outro João, no nosso aqui, de repente você viu no meio de uma pandemia, e de repente você viu tendo que lidar com aplicativos para vender por delivery ou por e-commerce e começando por necessidade, né, ter que embarcar numa experiência de se digitalizar, né? A maioria sem sucesso, a maioria de forma atrapalhada e tal, mas alguns até aproveitando, né, a situação toda para de fato, né, se digitalizar. Os menos, né? Você acha que o e-commerce é novidade? Não, mas justamente, estava indo nessa linha. Mas o cara que não queria, não sabia, não queria saber, enfim, sobre e-commerce e essas coisas, né, que achava que o quintal dele, né, no bairro e tal era suficiente, de repente teve que ir para lá, né, por uma pressão, né? E talvez esse tipo de movimento termina oportunizando esse despertar, né? É claro, ainda muito tímido, ainda muito pequeno, ainda principalmente o comércio está muito naquela coisa de sofrer a crise, né? E não entender a crise como essa oportunidade de mudança, de transformação e tal, né? Mas só para colocar em termos práticos, aquele comércio pequeno e etc., que funcionava provavelmente naquele bairro, quando entra no ambiente digital, aí realmente a falta de uma marca trabalhada, a falta de um planejamento de marketing, etc., passou a ser um sofrimento barra oportunidade de fazer isso, né? Na realidade, quem soube aproveitar isso daí acabou tendo o seu negócio expandido de um bairro para, sei lá, começar a atender a cidade, começar a atender o estado. Mas é quesito oportunidade. A demanda ela mudou mudou em alguns setores, mas a demanda ela estava colocada. As pessoas continuavam precisando ou querendo fazer as coisas, né? Então, o e-commerce, eu comentei ali, você acha que e-commerce é antigo? É só uma provocação, porque assim, eu estava lendo essa semana a carta do Jeff Bezos, carta de final de ano para os acionistas da Amazon, para os investidores, de 1997. Então, o e-commerce não é mais novidade. A gente não pode falar que isso é, tipo... Então, é só a gente tá vendo o quê? A gente está vendo tem a curva de adoção de inovações, né? Ela é um sino, assim, ela é uma senoide, né? E ela, no começo, tem os inovadores lá, os early adopters, tal, tem as pessoas que esperam, né, que são aqueles safos, e tem os atrasados, a gente está falando dos atrasados. E aí é triste, mas é a realidade. E aí a competição vai ser brutal e vai continuar sendo, porque a gente vai migrar e eu estava lendo sobre isso, um estudo de como vai ser o pós-pandemia em relação ao consumo. E é assim, as pessoas se acostumaram com o híbrido, é cômodo, para que eu preciso ir toda semana para o mercado para comprar pão ou igual de sempre? Pão, queijo, presunto, leite, tomate, as coisas que eu vou comer, ovo, sabe? Cara, por que não tem um pedido fixo lá, ou me entrego, eu passo com o carro, aí não, agora, putz, eu estou querendo experimentar
uma bebida, uma cerveja nova, um chocolate diferente, quero fazer um prato aqui com uma, sei lá o que, uma lagosta, não sei se tem, não, no mercado não vai ter lagosta, mas sei lá, com um camarão, sei lá o que, beleza. Aí você, entende? Você começa a dar tempo, otimizar o que é repetível, o que é frequente, e também otimiza para gastar menos tempo e otimiza para gastar mais tempo no que é efetivamente interessante, e aí, no caso, aí dando a dica para os supermercados, né? Criem experiências. Pô, faz um negócio diferente. Automatiza o máximo esse pedido recorrente, cria simplicidade, já vale a consultoria aí. Cria simplicidade e agilidade, cara. E quando a pessoa vai para o mercado, ela vai passar 3 horas lá, vai sentar numa cadeira, vai experimentar um vinho, levar uma caixa, vai não sei o que, eu viro o esquema do esquema. Vai Mas experimentar um chocolate diferente. DJ, o supermercado hoje cresceu, cara. Sim, Na pandemia. mas ele cresceu. É porque assim, era a única coisa que as pessoas podiam fazer. Isso vai passar. Isso vai passar. Mas As pessoas vão correr para as outras coisas. As pessoas vão correr para as outras coisas. A hora que acabar a pandemia, lá para o meio de 2022, a hora que acabar a pandemia, as pessoas vão correr para as outras coisas. Com certeza. Só que vamos ver quem aguentou, né? Porque vai ser meio terra arrasada. Entendeu? Mas turismo, entretenimento, cinema, teatro, show, tudo vai ter uma demanda, as pessoas vão querer, né? Mas vamos ver quem vai passar essa turbulência toda. Cada dia que passa, pior fica, né? Vai piorando a situação. Então, Ô DJ, mas assim, isso pega num ponto que eu acho que às vezes não é tão comentado, mas eu acho que, digamos, a parte, entre aspas, né, a parte boa da pandemia, que ela acelerou o processo de mudança para várias áreas, né? Porque, poxa, eu acho que, por exemplo, na parte do mercado do Seu João, na parte de home office, a gente avançou a questão de 1, 2 anos, o que seria 10, 15 anos para avançar no Brasil, mais talvez. O Silvio Meira, que é o cara lá de Recife, né, do centro lá do ecossistema de inovação lá de Recife, Porto Digital, ele escreveu um texto muito bom, um texto longo, que é bem bacana, e ele coloca esse conceito de que ele arredondou como foi 5 anos em 1. Né? Então, a gente não está mais em 2021, a gente está em 2026. Mas tem o pessoal que está com a mentalidade do ano 2000, que acha que a internet ainda é a rede mundial de computadores. Não, e de certa forma, eu sinto que talvez isso até ajudou a gente a sair um pouco daquele gap tão grande para países de primeiro mundo, sabe? Pra, digamos, num aspecto assim de mercado, como o nosso mercado interno funciona, sabe? Porque lá as coisas já estavam mais automatizadas, mais online, né? E aqui estava muito atrasado nesse critério. Mas, por exemplo, os Estados Unidos teve uma coisa que eles aceleraram a taxa de penetração do e-commerce, eu acho que acelerou 10 anos. Eu tenho um dado ali, que foi, tipo, todo mundo hoje está no e-commerce, todo mundo está tudo digital. Lá foi brutal. Lá não teve sambalelê, tá tudo, porque lá você tem o correio deles, o sistema postal estatal que funciona em todo quinhão dos Estados Unidos, vai aquele carrinho lá e entrega naquela caixinha e roda como se fosse o sistema circulatório. Além disso, eles têm FedEx, UPS, a Amazon tem o sistema de entrega deles, entendeu? As logísticas próprias, então eles têm uma logística absurda, que a gente ainda tem que evoluir muito. Aqui se um caminhão bater na BR-101, acabou a logística. Acabou a logística, galera. Não tem entrega e não tem Mercado Livre aquele dia. DJ, aproveitando a oportunidade para fazer uma pergunta e também para abrir a discussão para os demais participantes. Essa questão da evolução do mercado, da indústria. Tu, como um cara aí que trabalha um bom tempo aí na área de criação, principalmente na questão de branding, enfim, marca e posicionamento e essa questão do serviço, enfim, refletir na marca, tu acha que a percepção das pessoas hoje
que antes gostavam muito de ir em loja, visitar, estar no ambiente, enfim. E essa questão de agora estar mais no digital, tu acha que a percepção de valor da marca mudou pro negócio, ou tu acha ainda que continua a mesma? Assim, é uma pergunta bem ampla. Eu acho que é meio caso a caso a resposta. Depende, porque depende de como a marca está posicionada, qual é a presença digital dela, tá? Que ela pode ser uma marca que tem uma ótima presença no ponto de venda, mas o ponto de venda fechou. Aí você vai para o site, não acha, não consigo, não tem oferta, não tem produto, não tem mix. Se tem, mas acabou, entendeu? Não tem no meu tamanho. Então, isso pode prejudicar. Também tem que ver como a marca se expressa nos pontos de contato digitais. A gente fala de os touch points, seja no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, enfim. Então, tudo isso mudou o ponto de referência, né? Num primeiro momento, eu fiz uma pesquisa sobre isso, até montei uma palestra, apresentei na CI, na CIB aqui, apresentei para alguns grupos, que era assim, no primeiro momento as marcas tinham que se mostrar amigas, acolhedoras e não falar de negócio. Era falar assim, tá tudo bem com vocês? Ó, como é que tá? Contem com a gente, se precisar de alguma coisa. Ó, e aliás, orientações aqui e tal. E aí, se fosse o caso, entra para transacionar, entendeu? Então, tudo depende de como as marcas se colocaram no começo da pandemia, como é que é a presença digital delas, como é que elas estão fazendo agora. Então, a gente teve casos bons e casos ruins. Casos ruins, a gente teve empresário que era porta-voz de marca falando que a pandemia ia matar só 5 mil pessoas e que tinha que abrir tudo e que não é problema, e queimou, né? A gente teve gente falando bobagem, aí teve gente dando exemplos maravilhosos, né? Teve, por exemplo, aqui a gente viu teve o case, a gente teve a apresentação do pessoal de inovação da Ambev. A Ambev converteu uma fábrica para fazer álcool. Eles mexem com álcool, falam, eles contaram como é que eles tiveram que fazer tiveram que consultar químicos e não sei o que, e montar e ver para fazer o álcool gel na fábrica e viabilizar. Então, entende? Então, tudo isso muda a percepção, né? Ao mesmo tempo, aí eu dando um exemplo da Ambev, que eu tive esse contato, a Ambev tinha lá o Zé Delivery, que o Zé Delivery tinha uma entrega acho que entregava, sei lá, 1 milhão, agora está entregando 30 milhões. Uma escala de 30 eles cresceram, né? Então, tudo, só que é, claro, uma empresa com caixa, com mercado, com condição de inovar, com condição de investir, e o mercado veio para cima e ela abraçou, né? Eu vou migrar totalmente ao assunto, mas é o gancho que eu tenho. Porque assim, a pandemia, ela meio que destruiu realmente algumas empresas e fortaleceu outras, né? Tem outro assunto que também está bastante em alta, até um pouco antes da pandemia, que é a questão da privacidade digital e a questão da segurança da informação, principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí já em vigor, apesar de não ter as punições em ação, mas também é um negócio que pode quebrar marcas, né? Aqui em Santa Catarina, se eu não estou enganado, foi na Grande Florianópolis, na real, se eu não estou enganado, foi no ano de 2017, teve uma empresa que atendia grande parte aqui da Grande Florianópolis, que ela sofreu um ataque de hackers e ela ficou aí 3, 4 meses com instabilidade e isso destruiu a marca deles. Eles perderam clientes pra caramba e eles só conseguiram se reestruturar depois de fazer uma reformulação de todo o branding deles. Mudaram absolutamente tudo, da logo até a forma de tratar o cliente, para conseguir se reconstruir. Hoje eles estão de pé, tá tranquilo, tá de boa, depois dessa maré aí. Mas eu queria saber, DJ, se essa parte de privacidade digital, como que as empresas elas estão se portando quanto a isso, já que é algo muito importante e que daqui a 4, 5 anos vai ser comum, principalmente por conta da nova geração que se preocupa muito mais com isso do que a atual. Elas vão ter que se portar bem, né? É o entendimento de que, pelo bem ou pelo mal, né? Quando vem a lei e regula, tem que se portar bem. Mas, assim, é o entendimento de que privacidade é um direito humano básico, né? E ela tem que ser controlada, regulada, mediada pela permissão.
Então, eu vejo com muito bons olhos a lei nesse sentido, né? O Steve Jobs falava isso, né? Você pode pedir para qualquer coisa, mas peça claramente. Peça objetivamente e faça a pessoa entender o que ela está aceitando. Porque quando a pessoa aceita, aí está tudo bem. Ela entendeu o que ela quer oferecer de dado, qual é a relação, etc, etc. Aí tudo bem, né? Porque até agora as empresas, sim, aí respondendo a outra pergunta, muitas empresas se aproveitavam para roubar no jogo, para colocar cláusulas estranhas, para pegar o dado que não era, né, pegar mais do que deveria, e a gente viu isso com resultados catastróficos, né? Inclusive. Eu acho que talvez aí a LGPD até crie um pouco mais de, não de mercado, mas um pouco mais de retrabalho para as empresas que fazem essa parte de branding, porque se ela se queimar, ela vai ter que fazer um rebranding ou vai ter que abrir uma nova marca, né? Porque os clientes não vão se sentir confortáveis em estar negociando com aquela empresa. Então, ou ela muda. É um tipo de projeto bem complexo, né? Porque, meu Deus, quando você destrói a reputação, o que a gente tem a reputação tem que ser uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Isso tem a ver com marca, tem a ver com gente, né? Quando a reputação é manchada, é por isso que a gente fala tanto no branding de princípios, de valores, né? Que as pessoas antigamente tratavam a ideologia da marca, era só colocava lá ética, inovação, transparência, honestidade, tá, mas o que é ética para a gente? O que é inovação para a gente? Como a gente efetivamente expressa isso e realiza isso no dia a dia da marca, né? Alinhado com o propósito. Até porque isso é o básico, né? Pô, mas é o básico que colocar isso Não, mas as pessoas elas colocavam para cumprir tabela. Se você trocasse a ideologia de uma empresa pela outra, você não identificava, né? Então, hoje, a construção desses conceitos é bem mais complexa, né? É preciso ter um entendimento também dos empresários, enfim, das empresas, dos gestores de empresas, né, que estão na posição de gerir uma marca. Nem sempre são gestores de marca, mas tem que entender isso, de valorizar esse trabalho que é complexo e pode fazer a diferença entre um bom e mau resultado. Acaba sendo um fator influenciador bem interessante, né? E aí todo mundo fala, já virou clichê, né? Que a marca é um ativo e que você preferiria ficar com as fábricas da Coca-Cola ou com a marca da Coca-Cola, né? Mas é muito bacana a gente falar isso para uma grande empresa, mas é complexo, muitas vezes, esse empresário que a gente está falando, ou o microempresário, ou empresário de médio porte, até às vezes um faturamento considerável na empresa, ele não considera que a marca efetivamente pode ser um ativo e que pode ser trabalhado, e que isso pode ser alinhado de uma maneira mais sofisticada do que foi feito até hoje. E aí eu falo sempre assim, não é um trabalho revolucionário, é um trabalho evolucionário. É claro que quando você tem uma quebra de reputação, uma destruição de reputação, como no caso que você citou, aí tem que ser um trabalho revolucionário, porque a gente tem que apagar o que tinha antes e construir do zero, né? A gente tem que realmente começar com uma folha em branco, né? Mas é um trabalho que precisa ser entendido pelas pessoas como um trabalho de detalhe, que a gente está criando parâmetros fundamentais ali, que pequenos desvios no começo podem causar grandes distorções lá no final. Uhum. Se a gente pensa, DJ, 3 empresas, A, B e C, né? A, uma empresa que já está estabelecida e tal, uma que está no plano das ideias, está querendo começar um projeto em qualquer setor, independente, né? E outra, talvez uma mais tradicional, mas as 3, independente do estágio, nenhuma das 3 tem uma marca consolidada, né? O que o DJ diria para cada uma delas? A primeira coisa é conceituar o que é uma marca consolidada, né? Porque não é necessariamente uma identidade visual bonita. Né? Uma marca consolidada é uma marca que é reconhecida no segmento, né? E que consegue ser comprada. Ela, em vez de precisar ser vendida, ela é comprada. Ok? Isso é uma marca consolidada em qualquer segmento. Isso pode ser pastelaria e pode ser Apple, tá?
Então, uma empresa que ainda não tem a marca consolidada, ela precisa reavaliar, primeiro, uma análise de dentro para dentro, olhar para dentro e olhar para fora. Olhar para dentro para entender o que é, do que somos feitos, quais são as potencialidades, e olhar para fora e entender as necessidades do mercado, o ambiente competitivo, as tendências que regem esse mercado que a gente atua, e tendências tecnológicas, legais, enfim, todas as forças competitivas, etc, etc. Né? Isso é estratégia. Branding é um sistema de gestão estratégica de marca ao longo do tempo. Isso é uma definição que eu acho bacana. Assim. Porque a gente está falando de gestão de marca, é estratégia, é a espinha dorsal da estratégia da marca. A estratégia da marca é a espinha dorsal da estratégia da empresa. Muitas vezes a gente vê o que é um plano estratégico de base financeira que fala, vamos conquistar 30% do mercado ou 20% do mercado, mas precisa combinar com os russos, né? Precisa olhar para o mercado, precisa falar com o mercado, precisa olhar para o mercado, ver o que é, pesquisar, entender, compreender as necessidades. Senão é muito fácil colocar na linha da planilha lá. E eu já vi isso acontecer. Nós precisamos ter 20% de participação desse produto no nosso mix. Tá bom, quais ações que a gente está fazendo? É para quem? Estamos falando com quem? Está entrando na estratégia de marca. E na parte de marketing. E na parte de marca, é entender tudo que a gente tem aqui até hoje, quando a gente está falando isso, é uma análise de meio de vida da marca, né? Entendeu? O que nos trouxe até aqui, o que é ponto forte, o que é ponto fraco, como isso se combina, se interrelaciona, e como que a gente pode potencializar isso neste ambiente de mercado, definindo estratégias. E é por isso que acaba que quando a gente faz, aí vendendo o meu jabá, né? Quando a gente faz o trabalho na Nex, a gente não faz só, a gente faz o diagnóstico, o mapeamento de mercado, o diagnóstico interno da empresa, da marca, enfim, a gente constrói a plataforma, os conceitos da marca, a gente cria também a identidade visual, tem que ficar bonitinho, é legal, é bacana, né? Mas não é só isso. E a gente também faz planejamento de marketing, porque a gente quer que este conceito da marca seja dentro deste cenário que a gente definiu, a gente criou esse conceito com essa identidade e a gente vai projetar ela para o mercado dessa maneira. Aí a gente chama os fornecedores, né, e ajuda a coordenar, que entra na fase de consultoria, que é quando ajuda a orientar as empresas a implementar aquele plano estratégico de marketing que a gente ajudou a definir. Entendeu? A gente constrói juntos. Para a gente ter o quê? Aí é um roteiro bem estruturado, que tem que ter começo, meio e fim, né? Tem que ter ato 1, ato 2 e ato 3. E a gente consegue criar essas narrativas, consegue ou tenta estabelecer essas conexões, é sempre uma tentativa constante, né? Estabelecer essas conexões com as personas que a gente definiu, os públicos-alvos, na nomenclatura mais clássica, né? E aí a gente consegue evoluir com essa marca no mercado. Legal. João? Eu ia fazer uma pergunta para o DJ aí dessa questão do momento da criação ali. Ele conta um pouquinho do processo da criação, como ele faz na empresa, né? O que eu observo, bom, a gente trabalha aqui no escritório com propriedade intelectual, bem no momento do registro da marca, né? E é muito comum chegar para nós casos em que o cliente vai ter que fazer um rebranding, porque ele vai ter que reinvestir na marca, redesenhar, enfim, por motivos de que aquela marca é irregistrável, porque já tem outra marca, ou porque já se passaram 20 anos e aquela identidade visual, enfim, já não se comunica mais com o mesmo público, etc., né? E eu queria entender um pouco, não sei se é uma percepção minha, pode ser, né? Se dentro da tua rede de relacionamento, do pessoal de criação, enfim, se existe ou não essa preocupação em entender se essa marca, por mais que ela se comunique com o mercado e com o público-alvo que a empresa busca, se tem essa questão de avaliar se em alguma etapa passa por uma pesquisa no INPI, se passa por uma validação com algum profissional para entender se a viabilidade de registro, se a gente dá sequência daí no desenvolvimento depois do NEM, enfim, se isso acontece dentro do meio... Eu vou falar minha experiência, né? Eu sempre pergunto para o cliente se a marca está registrada, confio no que o cliente diz. Eu sempre pergunto se a marca está registrada, eu sempre recomendo que a marca seja registrada. Quando a gente cria o nome,
Eu não apresento nome não aprovado para cliente, né? Não pesquisado, não aprovado, não pré-aprovado, né? Então a gente faz uma pesquisa no INPI, a gente faz essa consulta, isso é importantíssimo para não passar vergonha, mas já aconteceu da gente ser derrubado no processo também naquela janela dos 60 dias que tinha interposição, né? Essa legislação ela é complexa, mas já aconteceu coisas bizarras, né? Já aconteceu de olhar o site mas aí não é NPI, é site, de olhar o site na sexta-feira, falar para o cliente registrar, aí o cliente não registra, e aí na reunião da terça-feira alguém registrou do nada, já teve esse tipo de coisa. Então, a gente vai ficando escolado, né? Mas, assim, acontece... Sim, eu sei que existe casos de que, não precisa registrar, depois a gente vê, depois a gente dá um jeito, e depois se incomoda. Ao mesmo tempo, eu já tive casos, tem um caso bem interessante, mas a gente fez um projeto para um restaurante, e era complexo, era um restaurante que precisava mudar de nome, ele estava saindo da franquia, precisava mudar de nome. E a gente fez, centenas de nomes e tal, aí estudou vários, a gente fez uma pesquisa com uma dúzia de nomes mais ou menos, enfim, aí foi o processo, ele não estava gostando, e aí a gente conversando, eu falei uma palavra e falou, cara, esse é o nome. Aí, não, tá bom, o nome, então tá, vamos pesquisar. Tava lá no INPI, registrado por um restaurante no interior do Brasil. E ele, não, mas eu quero esse nome, mas não sei o quê. Aí a gente falou com a empresa que a gente trabalhava de registro, eles falaram, você pode... Olha, eu falei, o cliente quer muito, tal. Ele falou, não, você pode pedir uma autorização para essa outra empresa e aí se ele autorizar, tudo bem. O cara entrou em contato, o outro lá autorizou numa boa e a gente conseguiu registrar o nome para ver, né? Então, às vezes, o combinado não sai caro, né? Se ele tivesse não registrado e começasse a usar, podia se incomodar. Aí Sim. Ele ficou protegido e tal. Então, assim, eu sou apoiador 100% do registro de marcas, porque senão a gente está de brincadeira. Eu vou criar um negócio para o cliente, ele não registra, a gente está de brincadeira. Né? O cliente não pode, gente, a gente tem que registrar, tem que se proteger, tem que fazer todos os trâmites devidos. O que a gente mais vê é essa questão de botar no mercado, passou por todo esse processo. Mas tem todo um trabalho de conscientização, evangelização que a gente precisa fazer. Eu estava conversando contigo antes lá, a minha decisão lá de fazer a proteção das minhas marcas, né, e tal, e tem isso, eu tô cada vez mais engajado, e é meu projeto agora para o futuro, de é compartilhar conhecimento, e 2, evangelizar cada vez mais em cima da minha área de atuação, que envolve brand, envolve marketing, envolve inovação também, porque eu acredito que marca é onde a gente começa a história, a relação com as pessoas hoje, né, tá mediada pelas marcas, o marketing é a espinha dorsal da estratégia da empresa para ela poder gerar inovação. Porque senão você tem, legal, tem uma tecnologia muito boa aqui, que é Betamax. É a melhor tecnologia, não vem boa no mercado, não adianta. Entendeu? Sim, eu entendi, DJ. E aí tu estava comentando, até o pessoal não sabe, mas a gente estava nos bastidores aqui conversando, eu estava comentando que tu pretende aí trabalhar com esse nome DJ, é isso, né? E eu ia fazer uma pergunta, né, sobre o nome DJ, para se tornar uma referência naquele sentido de representar algum conhecimento, seria isso, né? Se tornar uma pessoa pública para falar de um determinado conhecimento. É que, na verdade, hoje eu já venho fazendo esse trabalho, né? Eu escrevo artigos, eu estou dando palestras, eu estou participando dessa live, enfim, desse vídeo. Aí eu queria te perguntar, como é que tu vê sobre essas questões de negócios digitais, porque hoje, por exemplo, na Magazine Luiza nós temos a Magalu, que representa a Magazine Luiza, né? Tu acha que é uma tendência, ou pode ser uma pergunta equivocada minha, mas tu acha que com essa questão dos influencers digitais, enfim, que estão aí representando... Você falou influencer virtual, a Lu da Magalu. Aquela a avatar da Magalu. Isso é um caso da Magalu, né? Mas o que eu vejo às vezes em algumas outras empresas para negócios digitais que são empresas. A gente vê muito Luciano Hang, por exemplo, que é o cara, é o marketing da Van, né? Que é o cara que sempre tá ali fazendo vídeo, enfim, né?
Mas tu acha que é uma tendência de ter uma pessoa física vinculada com aquela marca? Eu acho que é uma tendência, eu acho que não é a tendência. Hoje tem, assim, são muitas tendências, né? A gente vai fazer lista de pesquisa de tendência, sei lá, 100 tendências para 2021, 100 ou 200 tendências. Sim, é uma tendência, é uma maneira das marcas se conectarem com o público, é uma maneira das marcas, no caso dos avatares, é uma maneira das marcas no longo prazo economizarem com direitos autorais de uso de imagem, é uma puta jogada inteligente, e fazer essa conexão, ainda mais que era a Magazine Luiza, aí Luiza é a Luiza, mas ela não queria ser a porta-voz da marca, como o Luciano Hang, da Havan, aí ela criou a Lu, da Magalu. E aí mudou para Magalu, inclusive, né? Que agora não é mais empresa de varejo, eles são empresa de base tecnológica, eles querem ser a Amazon do Brasil. E estão fazendo um belíssimo trabalho. E assim, no caso do Hang, porque ainda é aquela... É interessante até, porque tem coisas o marqueteiro tradicional, né? Meio... Ele é o showman, né? Ele que é a persona, ele é o personagem, né? E sim, tem espaço para tudo isso, né? E aí que tá, o que eu gostaria de reforçar é que não tem fórmula pronta, não é a tendência, não é a receita de bolo. Para cada contexto, para cada marca, para cada empresa, para cada segmento de mercado, para cada público que a gente fala, com cada persona que a gente escolhe, tem um contexto diferente, uma solução para se relacionar, entendeu? Então, pode ser que seja um avatar, pode ser até que seja a gente propor para o dono, não, olha, eu acho que você tem que aparecer, você tem que colocar uma roupa engraçada e fazer vídeo na internet tirando onda, beleza? Beleza, pode ser. E pode ser outras maneiras mais heterodoxas ou mais ortodoxas, não... Tem que bater com a história, né? Tem que bater com a personalidade. Aí é que está o artesanato. Aí que, felizmente, o nosso trabalho ainda não pode ser substituído por inteligência artificial. Felizmente, entende? Porque é um trabalho de contexto, até o nome Nexia veio disso, você tem os generalistas, sabem de tudo com pouca profundidade. Os especialistas sabem de poucas coisas com profundidade, né? E os nexialistas que entendem contextos, conexões, interrelações, é nessa pegada o nome da Nexia, né? E o nosso posicionamento, assim, para poder fazer esse trabalho de transformação de marca. Então, pode ser que uma dessas soluções seja a certa ou que a gente tenha que criar uma outra completamente diferente. O DJ, não, só uma curiosidade, né? Falando de marca e tal, né? No caso da marca da minha empresa, né? É curioso que sempre que a gente está falando no ramo de inovação, ela acaba sendo mencionada. Porque o nome da minha empresa de consultoria e do meu time, né? Só que são segmentos diferentes, é Futuro. Né? Então, e acaba sempre sendo mencionado nos papos. Você mesmo mencionou agora, eu sempre vem um trocadilho na minha cabeça, sabe? Referente a alguém fala, sempre, opa, alguém fez aí, sabe? Mas falando, pode dar uma opinião sobre a... Já que estava aí com especialista. Exploração, atenção, Vamos, não, acho que já temos que fazer um projeto de rebranding aí, vamos trabalhar juntos. Eita! Aumentou a aposta, hein? Não, é interessante, você falou de futuro, né? O nome da tua empresa é bacana. Eu estava lendo semana passada sobre como os líderes de marketing, os CMOs, né? O terminho da moda agora é CMO, né? Chief Marketing Officer. Vamos ver quantos... Eu acho que, cara, a gente precisa ter muitos CMOs no mercado brasileiro, precisamos evoluir nisso, a gente precisa ter gestores de marketing de altíssimo nível cada vez mais para fazer tudo isso que a gente vem falando, de pensar, né, a marca local tem que pensar regional, a marca regional tem que pensar nacional, a marca nacional tem que pensar global, a gente precisa evoluir o mercado. Felipe, se quiser fazer um rebranding,
é só deixar uma vulnerabilidade aí você espera uns 6 meses, 3 meses, vai, aí dá uma merda, aí vocês vão ser obrigados a fazer um rebrand. Fica a dica. É uma forma inteligente, entendeu? E, e essa coisa de construir o futuro, né? A gente precisa pensar muito e analisar, alinhar as estratégias da marca para os gestores da marca, da empresa entenderem que a marca é o guia das estratégias da empresa, mas não só isso, a relação com as pessoas tem que ser o guia das estratégias da empresa, né? E não é só do ponto, é o ponto de exercitar a empatia, né? Entender o ponto de vista dos seres humanos que estão querendo ou estão comprando os seus produtos ou serviços, né? Até Então a gente tem que refletir muito sobre isso e fazer essa mudança de abordagem, de paradigma nos gestores, né? Até porque a marca, uma coisa que eu vejo que é meio que uma falha, né? É que muitas vezes ela tem uma ideia, mas ela não representa de fato o que a empresa entrega. Porque assim, eu quero ser muito bom. Por exemplo, no caso, eu quero ser futurista, eu quero pensar à frente do meu tempo, eu quero inventar alguma coisa. Só que na verdade o cara é quadradão, o cara não é inovador, o cara. Então, assim, às vezes você vai ter empresas onde mostra o que eles gostariam de ser, mas não o que eles são de fato. Então é um gap muito grande aí, né? Eu acho que eu quero ser descolado, mas eu não sou, sabe? Então não dá. Talvez precise de um psicólogo antes, né? Esse desalinhamento é muito comum. E aí a gente, quando faz o diagnóstico, a gente aponta, a gente detecta isso e mostra para o cliente, e na hora que a gente faz o planejamento, aí na plataforma, nos conceitos da marca ali, a gente já tenta corrigir, e na hora que a gente faz, ele fala, nossa, mas então a gente ser isso, a gente tem que mudar, né? Sim, sim, vocês têm, hoje, a gente viu no diagnóstico que vocês estão fazendo assim, só que esse não é o desejo de vocês querem assim. Então, para ser percebido assim, vocês têm que fazer assim. Aí a gente entra por isso aí a gente entra no planejamento. Então, aí no planejamento, não, então a gente vai fazer isso. Seja treinamento de equipe interna, seja evento, seja conteúdo, enfim, quais forem as disciplinas de marketing, né, do 360 graus, né, na época da Ogilvy era o marketing 360, né, desse escopo, a gente ativa e fala, então, vamos fazer isso nessa sequência concatenada de eventos e de atividades. Então, sim, essa dissonância, né? Essa dissonância é muito comum e acontece, porque a gente quando você está no dia a dia da empresa, isso acontece com qualquer empresa, é normal, a gente tem que ter, se não tem alguém ali puxando, ajustando ali a rota e tal, e vendo, vai para cá, acaba que, porque às vezes surge uma oportunidade para entrar num segmento ou vender um produto diferente, ou porque às vezes foi feita tal coisa, não, a gente tem, mas a gente tem parceria com tal empresa, mas a gente faz aqui, não, mas isso aqui, mas às vezes uma atitude errada se repete e vira praxe, enfim, tem várias coisas possíveis, né? Também não dá para resolver tudo no âmbito do branding, às vezes aí tem que entrar fundo, né, na gestão humana, no repensar mesmo a fundo os processos internos, mas isso ajuda um pouco, né? Já aconteceu de empresa em que a gente conseguiu fazer uma virada bacana de atitude nesse sentido, com um planejamento da disseminação dos conceitos para a equipe, isso feito ao longo de um ano, em ciclos bimestrais. Então, assim, todo um trabalho para fixar valores, princípios, para mudar atitude junto com gestão humana. Então, não é só, olha aqui o logo, olha que bonitinho, nossa, que fonte, essa fonte é nova, bacana, essa cor aí, é qual? Tá bom. Não gostei dessa cor. Entendeu? É um pouquinho mais aprofundado que a gente precisa fazer idealmente. E aí, é claro, assim, o projeto completo, ultra complexo, quanto maior a empresa, maior a estrutura da empresa, o projeto acaba ganhando complexidade. A gente também fez, e ao longo do tempo foi adaptando isso, para ter usando a mesma experiência, a mesma abordagem e uma estrutura parecida, simplificar o projeto e enxugar o projeto para viabilizar com empresas de pequeno porte, profissionais liberais e etc., para a gente conseguir fazer essa virada naquela escala, né? Porque não adianta eu querer cobrar um projeto de empresa grande com
sei lá, manual de identidade gigante, brand book super sofisticado, etc. Quando a gente não, o que a gente precisa aqui não é só nunca é só a identidade visual, mas é um set de orientações, né? Um alinhamento de conceitos e tal, e um plano de ação, que aí não é um planejamento de marketing super sofisticado, mas um plano de ação para poder ir para o mercado com mais efetividade. Né? Isso é bacana. E no caso, tu trabalha, né, já fazendo, então, tipo, tu identifica sempre se a proposta, o que os caras querem é representar, encaixa ali com o que eles estão entregando de fato, e, claro, dá esse direcionamento aí, mas você chega a fazer um treinamento tal para eles. Na etapa de diagnóstico, a gente consegue verificar se tem algum desalinhamento, sim. A empresa está falando que ela é super inovadora, ela fala, cara, produto tem tecnologia de 10 anos atrás. Por exemplo, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, né? Não, então não é inovador, para. Então vamos ser inovador, tá bom. Qual é o programa qual é o teu roadmap daqui para frente? Vamos acelerar o roadmap? Ah, precisa contratar gente. Pois é, então precisa. Aí é um papel do consultor, às vezes, ser chato. Ah, não, porque senão você... Porque assim, hoje, o discurso vazio não cola. Esse é o ponto. Aí, por isso que a empresa bate na trave. Ela está falando uma coisa que ela não é. O truque não cola. Antigamente, você conseguia vender carro beberrão como carro econômico. Hoje não dá mais. Entendeu? Antigamente dava para dar o truque. Hoje... meia dúzia de tweets derruba todo o teu esquema. O brasileiro não usa muito tweet, então vamos falar, sei lá, alguém bota uma foto um stories lá no Insta, acabou, cara, entendeu? Então isso aí, ou bota um comentário, não sei, ou vai no Reclame Aqui, sabe? Ou o funcionário vai lá no Mondays, né? Monday e tal. Então, cara, a gente tem que alinhar isso para contar uma história coerente ela tem que ter lógica interna, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser verdadeira, dentro da coerência dela, entendeu? A gente não precisa, não adianta querer conquistar o mundo que a gente fala é o nosso mundo. Aí, claro, a minha provocação é, você tem uma marca que a gente poderia aprimorar ela e reempacotar a tua proposta de valor para ela ficar mais atraente para o mercado maior. Eu acho que isso é válido, né? Eu acho que isso é uma proposta positiva. Isso é alinhamento com os conceitos de empreendedorismo. Isso é a gente querer ir para frente. E, DJ, de modo geral, como que você vê os empresários recebendo, às vezes, quando a gente trabalha com consultoria, né, a gente tem que entregar algumas verdades dolorosas, às vezes, né, para a pessoa que contratou a gente, né? Sei lá, por exemplo, tua empresa não está alinhada, você acha que é inovador, mas você não é, Então, você tem que, às vezes, apresentar... Nunca a pessoa, né? Sim, mas eu tô falando... você tem que entregar algumas verdades para ele, justamente para isso que ele te contratou. Sim. Né? Mas, às vezes, você dá essas notícias ruins, a pessoa, às vezes, acaba levando até para o pessoal, sabe? Como se... porque, de certa forma, como você estivesse atacando a gestão dela de alguma forma, tal... Como que tu lida nesses casos, assim? Porque certamente devem haver situações onde a pessoa não recebe muito bem. Eu tento usar o fator de impessoalidade, né? A gente tem que ser... eu não levo para o lado pessoal. A gente fala assim, não, aqui é o nosso diagnóstico de marca e mercado. Então, o que a gente está vendo aqui, as relações, tudo que tem a ver com a marca. Eu não estou falando de gestão humana. Às vezes tem fatores de gestão humana que refletem, né? Mas já aconteceu de cliente que a gente falou, olha, o teu segmento está sendo invadido assim, vocês têm que atualizar o produto assim, e o produto que vocês devem lançar deve ter essas características, porque é isso que o mercado está fazendo. Isso aqui é o que o mercado está vindo, tá? Beleza? Tá bom. E aí o projeto não teve continuidade. Aí depois a gente fica sabendo que um funcionário saiu da empresa, montou uma startup com aquele produto e está bombando. Pode acontecer. Porque tem uma briga de egos muito grande, né? Quando a gente fala de empresários. Não, mas eu não entro nessa bola dividida. Eu tento não entrar nessa bola dividida, tá? Porque não é o empresário. Não é o empresário. É o contexto. E aí a gente, eu super respeito que o empresário no Brasil, não é ser empresário no Brasil. Não é coisa fácil. Então não adianta a gente só ficar jogando pedra e falar, mas não, eu sei, é por isso que eu falei. É o contexto, é o ecossistema, às vezes não teve informação,
não teve a capacitação necessária, não teve orientação, recebeu orientação errada, repetiu, absorveu do grupo de convívio preconceitos equivocados em relação à gestão à marca e não valorizou, não valoriza o trabalho criativo ou o trabalho de consultoria, enfim, tem vários fatores, né, cara? Então, ou ele quer ou às vezes pode acontecer, ele quer contratar um consultor para ele ouvir o que ele quer ouvir. Ele quer o tapinha nas costas só, ele não quer o... mas nem sempre, né? Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Hoje eu tive uma reunião com uma amiga minha consultora e teve uma situação dessa. Ela recebeu um feedback de que um cliente não tinha gostado do projeto, aí depois ela me explicou, não, porque lá eu dei um assessment que não era positivo em relação a determinadas características, e eu acho que é por causa disso. Mas vou correr atrás e tal, é normal, às vezes, sabe, não dá para agradar todo mundo. O meu foco eu não foco nas pessoas, eu foco na marca, eu foco no objetivo final, que é fazer esse processo de transformação da marca. Para fazer esse processo de transformação da marca, é claro que eu preciso, se eu não tiver como apoiador e patrocinador, o C-level lá, o empreendedor, quem assina o cheque, quem faz o Pix, não é mais quem assina o cheque, né? É quem faz o Pix, quem assina o contrato, né? Se eu não tiver essa pessoa patrocinando, entendendo ali, e aí realmente eu falhei nesse esclarecimento, né? Também tem o nosso lado que a gente tem que entender, e falhamos nesse processo. Tudo bem, mas eu tento escapar de bola dividida focando que não, aqui, ó, para você tá querendo que a sua marca seja assim, hoje ela está assim, para ser assim ela precisa agir dessa maneira. E aí a gente anda para frente. Senão engaveta o projeto. DJ, estamos chegando ao final aí do nosso episódio, né? Já estamos beirando a hora ou mais, já não perdi as contas, mas eu queria rapidamente tu resumisse aí um pouco a experiência que vocês têm realizado em Blumenau, né? Como ecossistema, já não pensando numa marca, e sim num processo de elevação da cultura de marketing, de branding, do ecossistema aí em Blumenau. Como que tem sido essa experiência? Em Blumenau estamos vivendo um momento muito bacana, assim, muito interessante, de convergência de coisas que foram, de sementinhas que foram plantadas lá atrás. A gente está falando aqui desde 2010, 2011, isso antes de eu começar a me conectar com o ecossistema, de fato, assim, mais profundamente. Teve o pessoal que foi viajar para Barcelona para ver o ecossistema lá, para buscar referências. Aí começou a surgir a ideia do Centro de Inovação aqui, alinhado com o governo do estado. O Centro de Inovação de Blumenau, que era para ficar pronto em 2017, ficou pronto no final do ano passado. E mesmo na pandemia, ele já virou esse ponto de convergência. A gente conseguiu, no Centro de Inovação, um feito inédito na rede de centros de inovação de Santa Catarina, que foi ter quase 100% de alocação na largada. E agora ele já está com 100% de alocação, não tem mais sala vazia, não tem espaço, mas assim, o espaço não é nada, porque se a gente só fosse aluguel de sala, isso não quer dizer nada. Mas assim, a interconexão, ele realmente funcionar como um ponto de atração, né, de pessoas, de ideias, e disso fazer novas ideias foi uma coisa muito bacana. A gente está curtindo esse momento agora, apoiado pela Bluesoft, que é o polo local da CAT aqui, apoiado pela CIB, apoiado pelas outras associações empresariais, né, apoiado pela FURB muito forte, apoiado por outras empresas grandes, não estão necessariamente no CIB, mas estão apoiando financeiramente ou institucionalmente, né? Então, é um momento muito bacana que eu falo sempre, é um movimento de retomada do protagonismo de Blumenau. Por quê? Blumenau é uma cidade que já tem 50 anos de participação na indústria digital. Que começou com meu Deus,
a área de contabilidade da Hering, da companhia Hering, como é que é o nome? Ai, meu Deus, daqui a pouco eu lembro, me faltou o nome, que é a Fairchild do Vale do Silício, essa empresa, né, aqui em Blumenau, que foi fundada em 1969. Nossa. Então, antes da microinformática, era uma empresa de informática para processamento dos dados contábeis, né? E dessa empresa, aí na década de 80, nasceu WK Sistemas, Senior Sistemas, Olha. HBSys, as empresas grandes, Senior já falei, né? HBSys e outras várias, né? E isso foi nos anos 80, então a gente teve no começo dos anos 70, depois o movimento dos anos 80, né? Essas empresas cresceram, então a gente tem empresas grandes aqui. Depois disso, teve o que acontece? Muitas empresas grandes estabelecidas sugavam os novos talentos. Então, não tinha eram esporádicas as startups. Aí surgiu o Instituto Gene, que criou, na FURB, que criou condições para incubar startups, e disso nasceram empresas muito bacanas, como a High Platform e várias outras. Né, que hoje, empresas que estão em presença no Brasil inteiro, tal. O mercado reconhece, né, algumas cidades catarinenses como sendo altamente empreendedoras, né? A capital, Florianópolis, Joinville e Blumenau entra nesse páreo, né? E Floripa, como Floripa não tinha tanto essas grandes empresas que sugavam os talentos, eles entraram pelas startups, o que é bacana, são dois modelos diferentes, mas muito legais. E aqui o que aconteceu? Começaram a surgir empresas derivadas dessas grandes, né? E agora a gente está nesse movimento de incentivo, e esse movimento já faz um bom tempo. Eu participo do Núcleo de Inovação desde 2014, mas isso não o Núcleo de Inovação é uma das peças do ecossistema. Isso é legal, a gente tem o ecossistema, tinha várias iniciativas que foram, ao longo do tempo, se aproximando. Eu acredito que agora a gente está chegando num ponto muito bacana de convergência, assim. Maravilha. E aí, para realmente criar esse fluxo de criação, para desenvolver esse fluxo de criação de novas startups, novas ideias e resolver os problemas, né? E tem aqui muito um foco o B2B, né? A vocação aqui é mais B2B, né? Pelo que eu tenho visto. E eventualmente vai ter outras áreas, mas é bem esse foco. Então tá um momento muito interessante. Eu tenho um projeto lá um dos projetos que eu estou envolvido, a gente tem uma sala no Centro de Inovação, a gente conseguiu aprovação, e é muito bacana de estar lá e conviver com a galera e trocar ideia, e sempre tem gente diferente, coisa nova. Mesmo com a pandemia, a gente está respeitando o distanciamento, eu sou mais cuidadoso, cara, sou bem cuidadoso, não quero problema, e respeito as pessoas também, não quero passar nada para ninguém, mas a gente está conseguindo equilibrar, respeitando o distanciamento, as medidas sanitárias, etc, criar esse movimento dentro de Blumenau, que é o grande objetivo, né, o Centro de Inovação não ser só um prédio, né, e mais, agora, tem um projeto da Prefeitura de Blumenau, que a área em torno do Centro de Inovação, para ser designada como Distrito da Inovação, e ter um plano diretor específico para fomentar o estabelecimento de empresas de base tecnológica de baixo impacto ambiental. Né? E é interessante porque a inovação termina sendo um forte aliado assim, do conceito de branding, né? Inovação já pressupõe uma forma nova de fazer as coisas, seja um produto, uma tecnologia, um processo, enfim, mas a partir do momento que estamos falando de uma forma nova, não estamos falando de um produto procurado, né? Ele já nasce sem mercado, ele nasce sem nada, né? E ele precisa superar barreiras e tal para construir esse mercado. Só lembrando, o meu HD acessou aquele bad block lá, o Cetil, a empresa. Ah, boa! Mas é bem por aí.
João, um dado assim da tua área, nesses últimos tempos, assim, tu tem sentido um salto ou não mudou nada em relação à quantidade de registro de marcas que estão havendo no mercado ou está mais ou menos na mesma história? Não, aumentou e com essa questão da pandemia, né, o salto das pessoas que tiveram que ir para o e-commerce, né, ir para o digital foi muito grande, né, e aumentaram duas demandas, na verdade, né, o registro da marca e as notificações extrajudiciais, porque teve muita gente que começou a ir para o Instagram, em diversas ferramentas aí de venda, enfim, de comunicação com as pessoas, né, e não tendo cuidado de pelo menos verificar se aquilo já não estava protegido, se não era de direito de um terceiro, né? Então aumentou a demanda do registro da marca, mas também aumentou a demanda de notificação, né? Porque muita gente começou a do dia para a noite começar a criar conta e página no Instagram e começar a copiar ou botar a marca que é dos nossos clientes, né? Então isso a gente pôde observar sim com essa questão da Covid, né? Engraçado. É. Então, tem bastante trabalho, né, DJ, João? Tem. Tanto do fato de construir aquela personalidade como o improviso. E todos são processos que naturalmente ocorrem. É muito mais fácil copiar do que criar, é muito mais fácil melhorar de repente um processo, uma coisa está feita, do que criar do zero. Então, a marca, né, de fato, quando pensada com todo esse processo que o DJ acabou descrevendo, caramba, é um trabalho extremamente profundo, extremamente reflexivo, e quando isso tem que se estender a uma organização toda, porque toda organização tem que vestir a mesma roupa, né, a mesma personalidade, então isso pressupõe um trabalho gigantesco, não é só, como bem falou, uma fontezinha, uma cor, uma logomarca legal, né? Então é realmente uma questão que envolve processos de extrema complexidade. Mas é importante, né? Uma coisa é quando a gente pensa num hambúrguer, né? Ou pensa num carrinho da esquina e está tudo bem, ou pensa numa rede de fast food, né? Que se projeta através de uma marca e faz rios de dinheiro e também é outra realidade. Mas a grande diferença certamente está parte da marca, né? Ou você pensou grande, pensou num projeto muito além daquele ponto que está aí começando, talvez um ponto de partida, mas morre dentro desse ponto de partida, dentro dessa proposta, ou você projeta através de uma marca. Cara, bom, tem muitas questões aqui que realmente dá para manter, né? Mas acho que vale a pena até trazer para um outro momento, uma outra entrevista. E a gente precisa ir encerrando aqui. Gostaria de uma reflexão aí de cada um, João, Luiz, Afonso aí, né? E já ir nos despedindo aí do pessoal dentro desse episódio. João. Agradecer primeiro o DJ pela disponibilidade e compartilhamento do conhecimento, né? É um prazer estar aí participando. E também um tema bem interessante de branding, né? E a mensagem que eu digo antes de criar um nome, enfim, ou na etapa, é pesquisar e depois registrar, né? Porque todo o esforço e toda a aplicação, tanto financeira e de empenho profissional para valorizar ou para dar destaque um produto e serviço, aumentar as vendas, vai refletir na marca, né? E a marca da empresa tem valor. Então, é interessante registrar, é importantíssimo registrar para que esse valor que vai ser transferido para a marca esteja protegido, né? É isso. Da minha parte, DJ, parabéns pelo trabalho aí, obrigado pela discussão, né? Eu acho que sempre agrega bastante aí a gente poder discutir, abrir tópicos, até para muita gente poder formar opinião sobre algumas coisas que, né, poderiam não estar tão claras, ou apresentar coisas novas, né, que agora podem agregar para esse pessoal. Então, obrigado por trazer todas
informações aí que certamente foram muito relevantes, pelo menos para mim, tá? Parabéns pelo trabalho aí. Agora eu, né? Geralmente eu fico por último, é sacanagem. Eu queria agradecer também a presença do DJ pela participação, né? Mais um convidado de peso para a gente fazer um assunto, conversar sobre um assunto interessante e nichado, de certa forma. E para o público, altere as suas senhas, autentique, coloque a autenticação em duplo fator. E se você tem empresa e não se preocupa com a segurança da informação, talvez não tenha problema. Talvez a gente se veja daqui a uns 2, 3 meses aí, com você sendo hackeado e a sua empresa parada, porque os servidores caíram. Um beijo, na alma. Lembrando que não é uma ameaça, né? Jamais. Mas, DJ, realmente um nosso muito obrigado. Teria que deixasse aí umas palavras, um recado final aí para o pessoal que nos acompanhou aqui nessa entrevista. Conselhos, recomendações e palavras finais aí para você. Bom, primeiro, obrigado aí, né? Eu acho que foi muito bacana poder conversar com vocês aí, trocar essa ideia. Como mensagem final, eu digo que, independente do tamanho da empresa, né, vale lembrar sempre aquela frase que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então, vale a pena pensar em expandir os negócios, expandir, ter uma estratégia de crescimento que envolva, né, ter uma marca preparada para a expansão. Então, pensar sempre nisso, né? Eu gosto de tocar muito nessa tecla de marcas prontas para o mundo, né? A gente tem que pensar nisso, né? E fica a recomendação de considerar esse trabalho de gestão estratégica da marca e de estratégia de marketing como uma possibilidade para ajudar a alinhar as definições, né, e as ações para poder atingir resultados mais efetivos aí ao longo do tempo, nesses tempos tão complexos e de influências tecnológicas e com todas essas tendências que a gente discutiu, né? Então é isso, um sucesso para todo mundo sempre, né? Um abraço. Maravilha, então, pessoal, muito obrigado por estar aqui, nos acompanhar nesse novo episódio do iCast. Vamos nos despedindo, então. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao DJ por tantos conhecimentos, experiências que compartilhou aqui. Desejamos que tenha sido muito útil para todos que nos acompanharam aqui nesse episódio. Nos despedimos até o próximo, na próxima semana. Lembrando que temos entrevistas, temos pílulas de recomendações e dicas, e Cash, então, continua assim nessa caminhada. Forte abraço, até a próxima semana. Siga, compartilha, ative notificações. Certo, Afonso? Tá certo, é isso aí. Deixa o like, se não deixar o like, já sabe, né? Já sabe o que vai acontecer. Né? Não é ameaça. Muito bem.